E aconteceu isto, que tendo Jesus acabado todos estes discursos, disse a seus discípulos: Vós sabeis que daqui a 2 dias se há de celebrar a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então se ajuntaram os príncipes dos sacerdotes e os magistrados do povo no átrio do príncipe dos sacerdotes, que se chamava Caifás, e tiveram conselho para prenderem a Jesus com engano e fazerem-no morrer. Mas diziam eles: não se execute isto no dia da festa, para que não suceda levantar-se algum motim no povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, chegou-se a ele uma mulher que trazia uma redoma de alabastro, cheio de precioso bálsamo, e o derramou sobre a cabeça de Jesus, estando recostado à mesa. E vendo isto, os seus discípulos se indignaram, dizendo: para que foi este desperdício? Porque podia isto vender-se por bom preço e dar-se este aos pobres. Mas Jesus, sabendo isto, disse-lhes: porque molestais vós esta mulher, que no que fez, me fez uma boa obra? Porque vós outros tendes convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Portanto, derramar ela este bálsamo sobre o meu corpo foi ungir-me para ser enterrado. Em verdade vos digo que onde quer que for pregado este Evangelho, que o será em todo o mundo, publicar-se-á também para memória sua a ação que esta mulher fez. Então se foi ter um dos 12, que se chamava Judas Iscariotes, com os príncipes dos sacerdotes. E lhes disse: que me quereis vós dar e eu vos-lo entregarei? E eles lhe assignaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dos dias em que se comiam os pães asmos, vieram ter com Jesus seus discípulos, dizendo: onde queres tu que te preparemos o que se há de comer na Páscoa? E disse Jesus: ide à cidade, à casa de um tal, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa quero celebrar a Páscoa com meus discípulos. E fizeram os discípulos como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Chegada, pois, a tarde, pôs-se Jesus à mesa com os seus 12 discípulos. E estando eles comendo, disse-lhes: em verdade vos afirmo que um de vós me há de entregar. E eles, muito cheios de tristeza, cada um começou a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo lhes disse: o que mete comigo a mão no prato, esse é o que me há de entregar. O Filho do Homem vai certamente como está escrito dele, mas ai daquele homem por cuja intervenção há de ser entregue o Filho do Homem. Melhor for ao tal homem não haver nascido. E respondendo Judas, que o entregou, disse: sou eu, porventura, mestre? Disse-lhe Jesus: tu o disseste. E estando eles, porém, ceando, tomou Jesus o pão e o benzeu e o partiu e deu-o a seus discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue do Novo Testamento, que será derramado por muitos para a remissão de pecados. Mas digo-vos que desta hora em diante não beberei mais deste fruto da vide, até aquele dia em que beberei novo convosco no reino de meu Pai. E cantando o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: a todos vós será esta noite uma ocasião de escândalo. Está, pois, escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se porão em desarranjo. Porém, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. E respondendo Pedro, lhe disse: ainda quando todos se escandalizarem a teu respeito, eu nunca me escandalizarei. Jesus lhe replicou: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, me hás de negar 3 vezes. Pedro lhe disse: ainda que seja necessário morrer eu contigo, não te negarei. E todos os mais discípulos disseram o mesmo. Então foi Jesus com eles a uma granja chamada Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou acolá e faço oração. E tendo tomado consigo a Pedro e aos seus 2 filhos e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se.
Disse-lhes então: a minha alma está numa tristeza mortal. Demorai-vos aqui e vigiai comigo. E adiantando-se uns poucos de passos, se prostrou com o rosto em terra, fazendo oração e dizendo: Pai meu, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não se faça nisto a minha vontade, mas sim a tua. Depois veio ter com os seus discípulos e os achou dormindo. E disse a Pedro: visto isso, não pudestes uma hora vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. De novo se retirou segunda vez e orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E veio outra vez e também os achou dormindo, porque estavam carregados os olhos deles. E deixando-os de novo, foi orar terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E então veio ter com os seus discípulos e lhes disse: dormi já e descansai. Eis aqui está chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis aí se vem chegando o que me há de entregar. Estando ele ainda falando, eis que chega Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão de gente com espadas e varapaus, que eram os ministros enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha-lhes dado este sinal, dizendo: aquele a quem eu der um ósculo, esse é que é, prendei-o. E chegando-se logo a Jesus, lhe disse: Deus te salve, mestre, e deu-lhe um ósculo. E Jesus lhe disse: amigo, a que vieste? Ao mesmo tempo se chegaram os outros a ele e lançaram mão de Jesus e o prenderam. E senão quando um dos que estavam com Jesus, metendo a mão à espada que trazia, a desembainhou e, ferindo um servo do sumo pontífice, lhe cortou uma orelha. Então lhe disse Jesus: mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que tomarem espada morrerão à espada. Acaso cuidas tu que eu não posso rogar a meu Pai e que ele me não porá aqui logo prontas mais de 12 legiões de anjos? Como se poderão logo cumprir as Escrituras que declaram que assim deve suceder? Na mesma hora disse Jesus àquele tropel de gente: vós viestes armados de espadas e de varapaus para me prender como se eu fora um ladrão. Todos os dias assentado entre vós estava eu, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto assim aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Mas os que tinham preso a Jesus o levaram à casa de Caifás, príncipe dos sacerdotes, onde se havia congregado os escribas e os anciãos. E Pedro ia seguindo de longe até ao pátio do príncipe dos sacerdotes, e tendo entrado para dentro, estava assentado com os oficiais de justiça para verem que parava o caso. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho andavam buscando quem jurasse algum falso testemunho contra Jesus, a fim de o entregarem à morte. Mas não o acharam, sendo assim que foram muitos os que se apresentaram para jurar falso. Mas por último chegaram 2 testemunhas falsas e depuseram. Este disse: posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Então, levantando-se o príncipe dos sacerdotes, lhe disse: não respondes nada ao que estes depõem contra ti. Porém Jesus estava calado. E o príncipe dos sacerdotes lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste, mas eu vos declaro que vereis daqui a pouco ao Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vir sobre as nuvens do céu. Então o príncipe dos sacerdotes rasgou as suas vestiduras, dizendo: blasfemou! Que necessidade temos já de testemunhas? Eis aí acabais de ouvir agora uma blasfémia? Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então uns lhe cuspiram no rosto e o feriram a punhadas, e outros lhe deram bofetadas no rosto, dizendo: adivinha-nos, Cristo, quem é o que te deu? Pedro, entretanto, estava assentado fora no átrio, e chegou a ele uma criada, dizendo: tu também estavas com Jesus o Galileu.
Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo ele à porta, viu outra criada e disse para os que ali se achavam: este também estava com Jesus Nazareno. E segunda vez negou com juramento, dizendo: juro que tal homem não conheço. E daí a pouco chegaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro: tu certamente és também dos tais, porque até a tua linguagem te dá bem a conhecer. Então começou a fazer grandes imprecações e a jurar que não conhecia tal homem. E imediatamente cantou o galo. E Pedro se lembrou das palavras que lhe havia dito Jesus: antes de cantar o galo, 3 vezes me negarás. E tendo saído para fora, chorou amargamente. E chegada que foi a manhã, todos os príncipes, os sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o entregarem à morte. E preso o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, que havia sido o traidor, vendo que fora condenado Jesus, tocado de arrependimento, tornou a levar as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, entregando o sangue inocente. Mas eles responderam: a nós que se nos dá, viras tu lá o que fazias? E depois de lançar as moedas no templo, retirou-se e foi-se pendurar de um laço. Mas os príncipes dos sacerdotes, tomando o dinheiro, disseram: não é lícito deitá-lo na arca das esmolas, porque é preço de sangue. Tendo depois deliberado em conselho sobre a matéria, compraram com ele o campo de um oleiro para servir de cemitério aos forasteiros. Por esta razão se ficou chamando aquele campo, até ao dia de hoje, Aceldama, isto é, campo de sangue. Então se cumpriu o que foi anunciado pelo profeta Jeremias, que diz: e tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi apressado, a quem puseram em preço com os filhos de Israel. E deram-nos pelo campo de um oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Foi apresentado, pois, Jesus ao governador. E o governador lhe fez esta pergunta, dizendo: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, não respondeu coisa alguma. Então lhe disse Pilatos: tu não ouves de quantos crimes te fazem cargo? E não lhes respondeu a palavra alguma, de modo que se admirou o governador em grande maneira. Ora, o governador tinha por costume, no dia da festa, soltar aquele preso que os do povo quisessem. E naquela ocasião tinha ele um preso afamado que se chamava Barrabás. Estando, pois, eles todos juntos, disse-lhes Pilatos: qual quereis vós que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, que se chama o Cristo? Porque sabia que por inveja é que lhe o haviam entregado. Entretanto, estando ele assentado no seu tribunal, mandou-lhe dizer sua mulher: não te embaraçes com a causa desse justo, porque hoje em sonhos foi muito o que padeci por seu respeito. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram aos do povo que pedissem a Barrabás e que fizessem morrer a Jesus. E fazendo o governador esta pergunta, lhes disse: qual dos dois quereis vós que eu vos solte? E responderam eles: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: pois que hei de fazer de Jesus, que se chama o Cristo? Responderam todos: seja crucificado. O governador lhes disse: pois que mal tem ele feito? E eles levantaram mais o grito, dizendo: seja crucificado! Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, mas que cada vez era maior o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos à vista do povo, dizendo: eu sou inocente do sangue deste justo. Vós lá vos avinde. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhes soltou a Barrabás e, depois de fazer açoitar a Jesus, entregou-lhe para ser crucificado. Então os soldados do governador, tomando a Jesus para o levarem ao pretório, fizeram formar à roda dele toda a coorte e, despindo-lhe, vestiram um manto carmesim
E descendo uma coroa de espinhos lhe puseram sobre a cabeça, e na sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante deles, os que escarneciam, dizendo: Deus te salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele tomaram uma cana e lhe davam com ela na cabeça. E depois que o escarneceram, despiram-lhe o manto e vestiram-lhe os seus hábitos, e assim o levaram para o crucificarem. E ao sair da cidade, acharam um homem de Cirene por nome Simão, e este congregaram a que levasse a cruz dele padecente. E vieram a um lugar que se chama Gólgota, que é o lugar do Calvário, e lhe deram a beber vinho misturado com fel, e tendo-o provado, não quis beber. E depois que o crucificaram, repartiram as suas vestiduras, lançando sortes, para que se cumprisse o que tinha sido anunciado pelo profeta, que diz: repartiram entre si as minhas vestiduras e sobre a minha túnica lançaram sortes, e assentados o guardavam. Puseram-lhe também sobre a cabeça esta inscrição que declarava a causa da sua morte: Este é Jesus, Rei dos Judeus. Ao mesmo tempo foram crucificados com ele 2 ladrões, um da parte direita e outro da parte esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, movendo as suas cabeças e dizendo: tu que destróis o templo de Deus e o reedificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma sorte, insultando também os príncipes, os sacerdotes com os escribas e anciãos, diziam: Ele salvou outros, a si mesmo não se pode salvar. Se é rei de Israel, deixa agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o lá agora, se é seu amigo, porque ele disse: Eu, pois, sou o Filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Mas desde a hora 6ª até à hora 9ª se difundiram trevas sobre toda a terra. E perto da hora 9ª deu Jesus um grande brado, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns, porém, dos que ali estavam e que ouviram isto, diziam: Este chama por Elias. E logo correndo um deles, tendo tomado uma esponja, ensopou em vinagre e a pôs sobre uma cana e lhe dava a beber. Porém os mais diziam: Deixa, vejamos se vem Elias a livrá-lo. E Jesus, tornando a dar outro grande brado, rendeu o espírito. E eis que se rasgou o véu do templo em 2 partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, e partiram-se as pedras, e abriram-se as sepulturas, e muitos corpos de santos que eram mortos ressurgiram, e saindo das sepulturas depois da ressurreição de Jesus, vieram à cidade santa e apareceram a muitos. Mas o centurião e os que com ele estavam de guarda a Jesus, tendo presenciado o terremoto e os sucessos que aconteciam, tiveram grande medo e diziam: Na verdade este homem era filho de Deus. E achavam-se também ali, vendo de longe, muitas mulheres que desde Galileia tinham seguido a Jesus, subministrando-lhe o necessário, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E quando foi lá pela tarde, veio um homem rico, de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este chegou a Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Pilatos mandou então que se lhe desse o corpo. Tomando depois o corpo, amortalhou o José num asseado lençol e depositou-o no seu sepulcro, que ainda não tinha servido, o qual ele tinha aberto numa rocha, e tapou a boca do sepulcro com uma grande pedra que para ali revolveu e retirou-se. E Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas defronte do sepulcro. E no outro dia, que é o seguinte ao Parasceve, os príncipes, os sacerdotes e os fariseus acudiram juntos à casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembrámos-nos de que aquele embusteiro, vivendo, ainda disse: Eu hei de ressurgir depois de 3 dias. Dá logo ordem que se guarde o sepulcro até ao dia 3º, para não suceder que venham os seus discípulos e o furtem, e digam à plebe: ressurgiu dos mortos. E desta sorte virá
o último embuste a ser pior do que o primeiro. Pilatos lhes respondeu: vós aí tendes guardas, ide, guardai-o como entendeis. Eles, porém, retirando-se, trabalharam por ficar seguro o sepulcro, selando a campa e pondo-lhe guardas.